Dia. Tudo bem com vocês? Alegria poder voltar aqui, falar de um movimento que já foi bem explicado aqui. Eu vou até embora, depois do que o Fábio expôs aqui, ele já ilustrou praticamente o que eu tinha a dizer. Sem forçação de barra, mas é muito real isso que você nos expôs aqui e como isso está totalmente coligado com essa herança que a gente recebeu, né? E uma coisa que é interessante quando nós abrimos para falar sobre igreja missional e abordarmos movimentos da história é que duas coisas a gente precisa levar em consideração nesse período. A primeira delas é o contexto, eu vou falar daqui a pouquinho dele, que esse é um recorte. E toda vez que a gente faz um recorte, a gente corre alguns riscos, né? E eu peço a Deus, eu venho orando para que eu não cometa alguns abusos, mas que na verdade eu traga um pouquinho dessa história e incentive vários de vocês, se não cada um de vocês, a dar uma mergulhadinha um pouquinho mais funda no assunto, para que você possa extrair muito mais do que aquilo que esse tempo vai nos permitir aqui. E a segunda coisa também é a humildade, né? E ao olhar para a história e para esse recorte, talvez a gente seja bastante tentado a começar a falar de uma maneira puramente crítica sobre um determinado trecho da história e a fazer uma análise, a tomar conclusões, esquecendo de que nós estamos falando de um ponto da história em que as pessoas estavam fazendo história, assim como nós hoje. Então, quando nós olhamos para a igreja de um tempo passado, a gente precisa fazer um olhar mudando de lado, né? A gente inverter a posição para falar, cara, a gente precisa ver e enxergar o mundo e as circunstâncias pela ótica que eles viram. Eles estavam fazendo teologia na história, como nós estamos fazendo no nosso tempo, né? E a questão de fazer esse olhar pede de nós essa humildade. Então, o objetivo de hoje aqui não é esgotar o assunto, você já deu para perceber. E segundo, é de que nós temos muito ainda a aprender, ou talvez a reconhecer da nossa dívida com esse movimento que, sinceramente, é um dos que mais influenciou ou tem influenciado a cultura do evangelho no país que nós estamos e de quem, majoritariamente, pela nossa herança aqui dos 39 anos, também recebemos. Tá bom? Então é isso. Falando aí de forma introdutória, deixe-me prosseguir de maneira um pouquinho mais célere. E esse ditado é um pouco daquilo, resume um pouco do que eu acabei de falar aqui, né? Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E a ideia de desconhecimento aqui, da ignorância no sentido mais pleno dela, eu falo da ignorância como um ato de você desconhecer, né? Quando a gente ignora a história, a gente tende a acreditar que somos inovadores e ineditistas sempre, né? Nós passamos a acreditar que a gente inventou a roda, né, ou inventou o fogo e assim por outro, até corremos o risco de inadvertidamente pensar que a nossa comunidade como igreja, ela é inovadora e que o que ela está fazendo vai ditar moda para o mundo. E esse perigo, nos dias atuais, ele está travestido de diversas outras maneiras como a gente pode enxergar a vida da igreja e até de fazermos o ministério. Mas vamos lá. Primeiro vamos localizar, né? Falando de história, esse senhor que já falou aí, já nos deixou há um bom tempo, como vocês podem perceber ali pelas datas. Mas vamos falar do movimento pietista e pelo menos localizar ele no tempo e no espaço. Primeiro, né? Onde ele ocorreu? A partir de onde? Entre os luteranos. Falando de luteranos, nós estamos falando ali, né,
da grande implosão, né, que houve dentro da questão religiosa, com a Reforma Protestante, surgiram os luteranos como aí, né, os seguidores, sucessores de Martim Lutero, que já foi falado aqui entre nós, já é conhecido. Não sei se eu apaguei, o que aconteceu? Ah, voltou. Não, eu estou apertando o botão errado, eu acho. Ah, agora sim. Beleza, obrigado. Então, falando de luteranos, falamos inevitavelmente de uma região majoritariamente ocupada hoje pela Alemanha. Naquela época, a Alemanha não era do jeito como nós enxergamos no mapa hoje. Isso a gente precisa levar em consideração. Uma Alemanha que era chamada, inclusive, de Sacro Império Germânico. Para você ter ideia de duas coisas. Primeiro, da grandiosidade por ser um império. Segundo, que pelo próprio nome, você já pode coligar essa região do mundo também a influência que tinha de Roma, do bispo de Roma, mais diretamente do Papa, né, e do clero. Como aquilo era meio que uma coisa entrelaçada na estrutura social daquele povo. Também, o momento da história. Já não é mais o momento lá do século XVI, onde Martim Lutero iniciou ali um movimento dentro da própria contexto da Alemanha, mas já havia Lutero passado, algumas situações meio que já tinham chegado a alguma acomodação, e estamos ali dos séculos XVII e XVIII, onde majoritariamente esse movimento iniciou e tomou forma e prosseguiu. E um evento marcante. A Europa, curiosamente, ela é centro de muitas das guerras que a humanidade, pelo menos dos últimos 2.000 é exagero, mas acho que dos últimos 1.500 anos, a Europa é palco de conflitos de alta intensidade e de ampla mortandade. E, curiosamente, parece que a Alemanha é meio o pivô, né? Ele está ali no centro, uma dobradiça no meio da Europa, em que tudo conflui ali. Guerras e mais guerras acontecendo, tendo a Alemanha como palco, e a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, foi uma guerra longa, sangrenta, devastadora. Entre os historiadores que eu pesquisei, a média que eu fiz foi de que 7 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Cerca de 40% da população urbana e 30% da população rural simplesmente morreram, não por força só das batalhas, mas de tudo que vem concorrente a isso, né? Então, fome, doenças, fora as mortes do próprio combate, propriamente dizendo, né? E os efeitos dessa guerra também trazem morte. Mesmo que a batalha não aconteça numa determinada localidade, o efeito dela se expande. Se você tem dúvidas, é só você olhar nos nossos noticiários e ver o que está acontecendo hoje em termos de conflito no mundo. A gente fala muito de Ucrânia e Rússia, né? Mas há diversos outros conflitos no mundo sobre os quais não ouvimos nada, mas que continuam gerando morte, destruição e uma desgraça que se alastra, às vezes, por gerações. Né? Ninguém mais ouve falar da guerra na Síria, né? Mas a guerra na Síria continua lá matando muita gente. Né? E assim vai. Mas enfim, a Guerra dos 30 Anos foi um divisor, porque ela foi uma das primeiras guerras em que o conflito entre católicos e protestantes foi um dos embasadores desse conflito. É curioso que, com a Reforma Protestante, a gente pensa assim, né? Ah, Lutero chegou lá, todo bonitão, lindão, nos seus panos sacerdotais, chegou na porta do castelo, pegou um martelo, cravou lá as teses e foi curtir a lua de mel com a Catarina. Não. Antes fosse assim. Ele fez isso, quase não teve lua de mel, e o pior foi que, assim, a gente não muda umas coisas só metendo um martelo com declarações. O problema das declarações é que elas repercutem, e essas repercussões trazem mudanças que vão penetrando o tecido da sociedade, e ali o impacto delas se fez sentir. Por exemplo, você não rompe uma relação de 1000 anos em um dia, nem em 5, nem
em 10 anos, nem em um século. E nem 500 anos depois. Então, muito daquilo que era herança das relações e da estrutura social que o catolicismo implantou por anos, e aqui eu não estou fazendo uma crítica nem ao Papa e nem ao catolicismo, só estou apenas colocando os fatos, né? Para a gente perceber que o tecido social estava todo armado em cima disso. Então você não chega lá e fala uma coisa e a coisa fica ok. A coisa se desarranja. E nesse desarranjo, há problemas teológicos, há problemas de ordem social prático, há questões econômicas envolvidas e há questões de poder envolvida. Precisa de mais um ingrediente para ter uma guerra? Tem o ser humaninho ali que gosta do rolê, né? De fazer a coisa acontecer. E lógico, esse estica e puxa dentro do contexto da Alemanha se fez. Então houve quem abraçou a reforma, o chamada protestante, as teses de Lutero, e houve quem foi contra, e houve quem foi contra a ponto de querer a extinção, o extermínio do outro. Vocês já conhecem? Vocês já viram uma coisa dessa acontecendo em algum lugar do mundo, meio parecido? Com motivos não necessariamente religiosos, mas com uma vestidura religiosa no meio? Vocês conhecem algum lugar do mundo? A Alemanha, claro. Nós estamos falando da Alemanha. Isso só aconteceu lá. Ou não. Enfim. Mas esse é o contexto. E quais são os problemas que o movimento pietista, frente a essa realidade que nós estamos falando, passou a ter que encarar? Por exemplo, as pessoas acostumadas a essa herança católica, a Igreja Católica, entre outras coisas, ela desde Constantino, bem mais para trás, ela declarou católico ou cristão toda a galera. Então bastava você estar debaixo do Império Romano, a partir daquela determinada situação, que você já era cristão. Consecutivamente, com a expansão do Império, ou aonde o Império, onde a bandeira de Roma chegava, também você tinha ali uma dominação, uma bandeirinha, agora em sinal de cruz, sobre aquele território, aqueles domínios também. Aliás, a justificativa, muitas vezes, para guerras, invasões e tantas outras coisas, era sempre ligada a que nós estamos fazendo convertidos do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Isso era a bandeira. Mesmo com a reforma, olha que curioso, também ficou muito assim, não muito distinto para quem passava a ser luterano, essa noção de que a pessoa era cristão apenas por uma questão de aderência. Né? Então você era cristianizado, você era tornado protestante ou católico mais ou menos no mesmo naipe, da mesma forma. Mas peraí, Daniel, você não falou que Lutero foi alguém que falou sobre a questão da justificação somente pela fé e uma série de outras coisas? Sim, mas lembra, as coisas não mudam por decreto. As coisas mudam quando coisas mudam dentro do coração da gente. A gente passa a pensar, a sentir e a querer fazer coisas diferentes. Isso é mudança. Isso é parte da conversão. Esse, na realidade, é o processo de conversão. E o movimento pietista, dentro da igreja luterana, começou a perceber não somente isso, como também essa outra tensão. Havia um debate intensivo sobre o que se devia crer. Aquela preciosidade de ter a doutrina certa, mas espera aí, Daniel, você está falando de doutrina certa como uma coisa errada? Não, eu estou falando que apenas o debate pela doutrina certa não torna a vida de ninguém uma vida correta também. Então você tinha a convivência de um intenso debate sobre doutrina com vidas totalmente tortas. Aí você fala assim, mas isso é normal, Daniel. É normal desde que você pensa, ver o pastor da sua igreja, aqui ele faz um discurso totalmente embasado, teologicamente, chama todo mundo para dentro e fala, você fala, esse cara é um crânio, uma cabeça pensante. Você olha para aquele homem, parece ter um cérebro com perna, né? E ele vai andando assim. Você não desconfia da inteligência desse cidadão. Entretanto, você vai ver esse cara cometendo as piores atrocidades morais depois que acaba o culto. E isso era possível. Isso estava ocorrendo. Então, veja o que tinha lá. Como eu acabei de falar, também tem um outro aspecto. O sujeito era cerebral. A vida
as emoções, a conjunção entre uma coisa e outra que nos torna seres humanos, inclusive, isso era descartável. Então, a ênfase demasiada no pensar, no cérebro, em articular racionalmente a fé, sem a vivência interior dessa mesma fé. Olha o clima. Outra coisa, de novo, como você tem uma igreja altamente institucional, então você fazer parte da corporação era mais importante do que você, de fato, desenvolver uma comunhão. Então, tá vendo esse contexto? E lógico, né, gente? A reforma ainda não foi concluída. Isso era uma amostra clara de que a reforma havia até começado, mas estava muito longe de terminar. Pelo menos para que a igreja chegasse a ser novamente algo muito semelhante àquilo que a igreja primitiva iniciou e se desdobrou pelas culturas e pelos países e continentes afora. Tá? Então esse aí é o pano de fundo desses camaradas. E esse sujeito aí, ó, bonitão, olha a beca dele. Entendeu? Eu acho que eu nunca vou chegar nessa capacidade capilar maxilar aí desse sujeito. Mas de qualquer forma, tá aí, ó. Esse Johann, né, um nome, né, bastante incomum entre alemães, né? Um Johann, né, o famoso Joãozinho aqui entre nós, né? Nos permitimos essa intimidade. O Johann, ele foi um precursor, um pastor, um teólogo. Aqui em outra coisa interessante também. Talvez no nosso momento a gente tenha assim aquela distinção, né? Ou o sujeito é pastor, ou o sujeito é escritor, ou o sujeito é teólogo. Os três combinados numa pessoa só é meio improvável. Mas quando você vê que o sujeito fala pastor, você pode deixar claro e conectado que o sujeito era teólogo também. Tá? Então, esse pastor, esse teólogo, Johann Arndt, ele foi o precursor do que viria a se tornar o pietismo. Não foi ele o fundador do pietismo, mas ele influenciou de que maneira? Por meio dos seus escritos. E um dos escritos dele, entre outras obras que ele foi um escritor assim, bastante desenvolvido, essa obra aí que eu citei, 4 livros sobre o verdadeiro cristianismo, isso fez com que a cabeça de uma série de estudantes também se apropriassem desses conceitos, que diziam, obviamente, sobre uma mudança, sobre uma renovação dentro da igreja cristã. No caso aí, Alemanha, França, que eram centros de formação teológica naquele momento da Europa. Essa obra que eu estou citando aí, ela foi tão difundida, tão publicada, que gerou uma tensão, não só no mundo acadêmico, mas, segundo consta, essa obra ela foi uma das mais lidas na Alemanha. Eu diria que, até exemplo do que o Douglas pregou na semana passada, ele citou o John Bunyan e o Peregrino como obra, né, clássica do cristianismo, e ainda é. Para os alemães, essa obra do Johann teve um impacto muito semelhante à do Peregrino no tempo lá da Alemanha e naquela região. Ela foi traduzida para outros idiomas também, assim como o Peregrino também o foi. Tá? Então, esse cara aí, o Johann, ele foi o antecessor, o cara das ideias, o cara que plantou as sementes que viriam a germinar depois com esse cidadão que vem aqui. Ó. Aliás, antes de passar para ele, tem mais esse cara aqui. Ó. Qual era a sustentação, qual era a tese dele? Veja só. Seguir uma doutrina ortodoxa não era suficiente para que o cristão... Aliás, perdão, deixa eu fazer a pausa aqui. Respira. Seguir uma doutrina ortodoxa não era suficiente e que o cristão deveria passar por uma purificação moral, por meio de uma vida justa e comunhão com Deus. Calma aí, Daniel. Você quer dizer que a doutrina não é importante? Não, a doutrina ela é importante. O que ele está dizendo é que doutrina só, sujeito não se cria como um discípulo de Jesus. É isso. Ele fala que a boa doutrina, a sã doutrina, ela precisa penetrar a vida do sujeito e fazer da vida do sujeito uma revolução lá dentro dela. E que isso se desdobra, claro, em obras da fé, uma vida justa e dessa comunhão cada vez mais íntima com Deus. Essa era a tese fundamental do Johann. E era isso que ele não estava vendo na cultura mesmo protestante daquele tempo lá. Mas, olha eu apertando o botão errado.
Mas temos aí então esse sujeito aqui, esse sim, esse pôs a coisa para ferver, né? E o nome dele, olha lá, ó, Philip Jacob Spener, uma pronúncia mais germânica assim, né? Spener. Bonito esse nome. Olha lá, cidadão viveu há um bom tempo atrás, como vocês podem ver ali pelas datas de nascimento e morte. Mas o que esse cidadão trouxe para nós que realmente faz diferença? Aquilo que o Fábio mostrou para nós nos slides. Aquilo que essa igreja chama de PG. Entende? E lá ele tinha um nome mais chique. Coleria Pietatis. Olha só que nome bonitão. Muda a versão de PG. Põe lá, ó, CP, fica mais legal. Ó, Coleria Pietatis, né? Escolas de piedade. Como assim, Daniel? Eram essas reuniões para além do culto público, em que pessoas convertidas ao evangelho, e às vezes até não, se chegavam para estudar a Bíblia, até falar do sermão de domingo, e vamos dar uma triturada nessas ideias aqui, para aquilo ser absorvido para a vida. Quando a gente come, pensa no seu prato preferido, né? Você come primeiro como? Com os olhos, né? Você senta diante daquele prato feito ali, ou você fez o prato, enfim, você vai no restaurante, na sua casa, enfim. O momento que você come, não importa. Importa o processo. Você começa a comer com os seus olhos. Depois você deglute aquilo, você põe aquela comida para dentro do seu organismo, e aí a parte que você não vê, mas que acontece, graças a Deus, é que o seu organismo também vai comer. Então ele lá dentro começa a dissolver aquilo, e aquela comida que você viu vistosa, gostosa e saborosa no olho, no paladar, e que entrou para dentro de você, ela passa a fazer parte de você. Quando você ouve uma doutrina boa, você pode ouvi-la daqui e fazer assim, ó. Aí você falou uma verdade. Mas enquanto essa verdade ficar só no nível aqui, ó, dessa região do seu ouvido, e vou dizer até um pouquinho mais, do seu ouvido chegou até o seu intelecto, você conseguiu até decifrar aquilo que foi dito, ainda estamos na parte inicial do rolê. A parte real do rolê, para aquilo virar parte da gente, a gente tem que triturar aquilo lá. E a gente não tritura sentando meia hora, 40 minutos aqui, que nem a gente faz aqui, gente. Esquece. Se a nossa capacidade de viver o evangelho está restrita a esse período curto que a gente fica aqui, ouvindo o discurso de um cara, falando bonito, falando até em alemão, cara, o rolê está todo torto, está todo errado. A ideia precisa entrar na vida da gente. E a ideia do Spener, quando ele fala da Coleria Pietatis, era justamente promover esse processo digestivo para doutrina, para boa doutrina, para fé comum entre os irmãos. E não ficou só nisso. Além de ter essas reuniões, o sujeito escreveu uma introdução para um livro de sermões do camarada, do Johann, de que ele era um seguidor dos seus escritos. Ele escreveu uma introdução para uma coletânea de sermões do Johann Arndt. E você não sabe o que aconteceu. A introdução foi tão boa que você pouco ouve falar dos sermões do Johann, mas ouve falar dessa obra chamada Pia Desideria, que eu nem sei se pronuncia assim em latim. Infelizmente, eu fui desprovido do ensino do latim. Falo português e não domino latim. Que desgraça. Que miséria. Enfim, Pia Desideria, que traduzido para nós é desejos piedosos, desejos de viver uma vida de piedade, de santidade, de proximidade com o Senhor, de fazer essa digestão que eu falei para vocês da boa doutrina. Então ele publicou isso como uma introdução e virou um livro, cara. E o livro ganhou geral, saiu, todo mundo começou a ler esse cara. E ó, o negócio foi tão sério, que ó, como eu expliquei já, né? Ó, é uma introdução. Ele fundamenta as ideias que o Spener
concentrou ali para desenvolver como que a gente vai, como é que a igreja poderia ser diferente e dar essa arquitetura, ter essa arquitetura para a gente fazer esse rolê de uma vida onde a fé é desenvolvida não apenas cerebralmente, mas ela penetra a vida, mete um jeans, mete um tênis e sai para a rua e vai ser o que ela tem que ser aonde a gente vive. Então ele começou a organizar isso aqui, para a coisa ficar desse jeito. E o nome pietista veio associado ao próprio nome do livro, Pia, né? E Pia aqui é piedade, tá, gente? Né? Nós temos no nosso idioma uma palavra semelhante, mas esquece, não é isso. E é esse livro um manifesto com as 6 propostas, e eu passo a elas aqui sem mais delongas. Olha lá. Primeiro, um estudo da Bíblia em reuniões privadas. Se a igreja praticar isso, nós vamos ter esse conceito de igrejas dentro da igreja. Como assim? Uma igreja subdividida? Os luteranos radicais pensavam assim. Porque era um problema. Como que agora o pastorzão lá da igreja ia ter controle sobre essas unidades autônomas? É um perigo, cara. Para quem gosta de poder, isso é um perigo. Mas para quem gosta de ver o Espírito Santo agir, isso aqui é uma beleza. Então depende do projeto de igreja ou de poder que uma situação tem. Certo? Mas olha lá. 2. Aqui piorou, só piora para o cara que tem sede de poder na igreja. Olha lá. Os leigos partilhando o governo espiritual da igreja. Ou seja, apontando para a ideia, para o conceito de que não existe um único sacerdote, sobre quem, o ungido do Senhor. Esquece essa pasmaceira. Estou me controlando. Mas pensa de que Deus capacita pelo seu Santo Espírito toda pessoa a servir no corpo de Cristo. Simples assim. Sem arrudeio. O negócio é esse aí. Outra coisa, o conhecimento do cristianismo deve ser alcançado através da vida prática. O que significa isso? Não adianta você vir com uma confissão bonitinha no papel escrito e falar assim, é isso aqui que eu creio. Aí é mais ou menos assim, legal. O cidadão entra numa igreja como essa aqui de orientação pietista e fala assim, meu amigo, então você precisa, primeira coisa, você precisa começar a ler a carta segundo Tiago. A carta universal de Tiago, porque lá ele quebra o pau. Nós tivemos aqui uma série sobre essas mensagens, está disponível no YouTube, se você quiser fazer um review e maratonar a série, fica à vontade, está lá para isso. Mas é justamente esse ponto, a fé sem obras é morta. Você não tem como dizer que você é um verdadeiro cristão se a sua vida não reflete o cristianismo que você diz que acredita. Tá? Quarto ponto, a formação teológica. Outra vez, não era uma formação meramente acadêmica de um pensar filosófico e especulativo. A ideia de formar a gente agora para o ministério tinha como orientação, ênfase, a vida devocional desse cidadão, para que ele não apenas fosse um cara bom de articulação doutrinária, mas para que ele seja um sujeito capaz de cuidar de gente, de fazer discípulo. Se o cidadão não tinha essa formação, ele ia ser mais um filósofo de religião, e não um fazedor de discípulo, e não alguém que ajuda os irmãos a serem essa comunidade, onde a palavra e a doutrina se desenvolvem, entram na vida e aquela vida transforma a ele e quem está em torno dele. E aquilo que ele toca, e aquilo que ele faz, e a maneira como ele faz, como ele pensa a economia, como ele pensa a ocupação de espaço, como ele pensa a relação de família e a relação com o trabalho. Deixei alguma coisa de fora da vida? Não, né? Acho que está tudo aí. Mas enfim, a mudança de estilo de pregação, lógico, não adianta você ter uma ideia se aquilo que você propaga não combina. Então a questão da pregação não ser mais aqueles discursos inteligentíssimos, quase um discurso que os caras fazem de um púlpito de uma certa casa legislativa lá no Planalto Central. Os caras falam pra caramba e não falou nada, bicho. Agora a ideia é o seguinte, é a gente falar de uma maneira que as pessoas possam acessar aquilo, possam processar aquilo e terminar a digestão nos grupos e na própria vida.
uma vez, em vez de atacar, aqui está um ponto tenso. Lembra que teve a Guerra dos 30 Anos? Lembra que essa guerra teve um fator religioso, mas também político e econômico? Então pensa que a sociedade ainda está se recuperando desse baque todo e a coisa está pegando pesado. Então veja só qual era a política pietista, o pensamento pietista em relação às pessoas que não confessavam a fé e às pessoas que eram divergentes em relação à fé que eles tinham. Não é a política do extermínio e do cancelamento. Reparou? É a política do acolhimento para trazer essa pessoa para dentro. Não é a política da treta. Sacou? Não é a política da treta. A política é de falar, eu vou trazer para dentro, eu vou andar com esse cara. Ué, se eu acredito suficientemente que o evangelho foi capaz de transformar a minha vida, que até onde me consta, o pior pecador que eu conheço sou eu, por que esse evangelho, se eu não é capaz de transformar a vida do outro, que pensa diferente de mim, que vive diferente de mim, vive até de uma maneira tão torta quanto eu? Ou eu acredito no poder desse evangelho na vida, ou então eu estou de brincadeira com essa conversa. Né? Então faz sentido esses caras aí. E olha lá, quem desenvolveu isso e deu carga para isso? Se o Spener ele foi um sujeito que construiu isso e desdobrou isso daí, esse cara aí foi o cara que a maior expressão para que esse pensamento, essas ideias viessem à luz. Né? Então, e ele foi criticado. Lembra que esses camaradas, eles não saíram, eles não formaram um grupinho e saíram fora da igreja luterana. Não, eles estavam fazendo isso dentro. E talvez esse tenha sido o problema. Porque gerou atenção, gerou intriga, gerou discussão, e ele era criticado por ter um grupo para falar de estudo bíblico, gente. Pensa num cidadão que se dá o trabalho, ao luxo de fazer isso. Tinha quem criticasse. E o ativismo social? Como assim, Daniel? Esse cidadão aí, ele fundou em Rio há uma universidade que ficou famosa como um centro de formação e que teve uma forte influência pietista, com essas ideias que eu acabei de declarar aqui e expor. Esse cidadão, além de ser pastor, o sujeito movimentava a roda, cara. Olha lá. Escola, orfanato, asilo, serviço médico gratuito e comunista. Não, desculpa. Na verdade, era um sujeito comprometido com uma ordem social, onde ele desdobrava aquilo como parte da sua caminhada de fé. Ou seja, a fé vai penetrar, não para tomar conta, não para virar uma estrutura de poder, onde eu ponho o poder debaixo do braço e levo comigo. Não, é um serviço à sociedade, para alcançar a sociedade aonde ela está. Quer um exemplo? Você viu aqui os Jogos Logos? Você respeita o contexto, você se aproxima do contexto e você traz o contexto para perto do evangelho. E deixa o evangelho ser evangelho na vida daquelas pessoas. Se a gente não demonstra, se a gente não chega perto, se a gente não serve, para que serve esse tal de evangelho que a gente diz que é a boa doutrina? Não serve, cara. É um rolê totalmente aleatório, uma coisa de maluco. Mas esse sujeito pôs a coisa para frente, não sem críticas, né? Claro, teve as distorções, e eu serei bem breve aqui. O pietismo como movimento, além de coisas muito boas, semana que vem teremos os Moráveis aqui, eu não vou dar spoiler, mas ele foi repercutindo em tantos outros movimentos dali para frente, que não é por acaso que isso chegou até nós. Como chegou até nós? Né? Citei o Fábio aqui oportunamente, ele nem estava contando que ia servir de ilustração para a minha mensagem, mas acabou que eu vi os slides dele ontem e falei, perfeito, cara. Perfeito, eu não vou precisar nem me esforçar, ele vai falar antes de mim, melhorou, falo menos. Preguiçoso é uma coisa. Olha lá, ênfase na vida devocional e discipulado. Sim, essa ênfase tem tudo a ver com ser uma igreja missional. Você caminhar num relacionamento com Deus e mostrar num relacionamento com os outros esse mesmo Deus com quem você aprendeu a andar. Olha o processo, né? Outra coisa, mais espaço à emoção para a vivência na fé, porque a coisa estava tão árida, tão cerebral,
que era uma coisa de acadêmicos. Ser um cidadão cristão naquele contexto, ou você era o tiozão lá do doutorado, da academia, ou um cara que deixava a vida levar, mano. E tava tudo certo, eu já sou de Jesus mesmo, eu acredito no que o doutor falou lá, então tá tudo certo, mano. Tá resolvida a vida. Acabou o rolê. Olha lá, outra coisa que esse movimento, pela sua ênfase na santificação, mas na extremidade disso, em você zelar ali pelo perfeccionismo, talvez esse seja o problema, gerou também conflitos de convívio. E esse é um problema. Às vezes você quer ser mais santo do que os outros. E não que a santificação seja ruim. A santificação é desdobramento da justificação. Se Deus te perdoou, você é santificado por Ele para andar em santidade. Obra do Espírito Santo. Contra isso não há o que falar. O problema é quando o homem começa a pôr o dedo e botar regrinha para isso, né? E começar a fazer daquilo uma medida, e aquilo a gente começa a olhar o outro como nosso inimigo, no sentido de que ele não é tão santo como eu sou. Né? Nós somos tão parça de Deus na nossa cabeça que a gente acha que o restante que não faz como a gente faz não é parça de Deus. Olha que rolê torto, cara. Então isso teve aí os seus desdobramentos ruins. Falando de missão, gente, eu vou encerrar com essas duas falas aqui. Uma delas você já conhece muito. Se não conhece até o momento, sinta-se apresentado a Mateus 28, 19, 20. Não é vergonha nenhuma. Mas olha só, qual é a essência da missão da igreja? Eu deixei lá, destacado bem em letras grandes. Façam discípulos. Se talvez o movimento pietista enfatizou uma coisa, foi isso, uma volta a isso. A uma espiritualidade, uma missão que é relacional, onde você tem ali o ensino a obedecer. Fazer discípulo, ensinar a obedecer. Um professor meu me falou uma vez, falando de uma aula bíblica que a gente teve, inclusive numa escola que é muito devedora à tradição pietista, ele chegou um dia na sala de aula e falou assim, olha, quando Deus quer fazer algo de valor eterno, demora. Veja bem como é na natureza. Quando você planta um pé de abóbora, o pé de abóbora, a rama floresce rápido, viceja, dá fruto, tudo rapidão. Só que acabou aquela vez lá, você tem que raspar a rama de abóbora e acabou. Se você não plantar outra, esquece. Agora, quando você planta um carvalho, amigo, quanto tempo para um carvalho se desenvolver e se tornar a madeira de lei que ela é? E de superar a biografia, inclusive de quem plantou. Quem planta um carvalho não vê na sua plenitude. Quem faz discípulo também. Tá? Paulo levou isso tão a sério que era a filosofia de ministério dele. Olha só, lá em Colossenses ele fala assim, portanto, olha só como que era a proclamação. O ato de proclamar o evangelho para Paulo tinha a ver com duas coisas. Claro, advertir todo homem, proclamar Cristo, advertindo a todo homem, ensinando o quê? A cada um com toda a sabedoria para apresentar maduro, gente capaz de absorver, de ter feito a digestão da boa doutrina e de levar isso para a vida. E mais do que isso, levar isso para a vida e chamar mais uns caboquinhos para andar com ele. E fazer isso de forma no seu dia a dia. Não é trazer para o pastor converter. Não é trazer para o seu líder de PG fazer o milagre lá na vida do camarada. É você, cara. A mensagem de hoje tem a ver com engajamento. Se tem uma herança que o pietismo traz, é de uma vida cristã engajada. E uma vida cristã engajada faz isso. Então deu, né? Isso aqui é uma ilustração que eu posso deixar. A maneira como a gente trabalha, ou como a gente vê a história, parece essa gangorrinha, né? Parece que a gente vive em constantes extremos. E esquece que o equilíbrio que a missão traz para a nossa vida tem a ver exatamente com esse engajamento. Será que a gente está tão engajado nessa igreja que a gente transcende ao que acontece nesse culto, transcende ao que está na escola bíblica, transcende a nossa coleria pietatis chamada de PG,
e dali aquilo vai costurando a história da sua vida? Será que os seus filhos também fazem parte do rolê? Será que é com eles que você gasta tempo, você ensina, você dedica? Você ajuda ele a deglutir o que ele está recebendo na escola bíblica aqui em cima ou no seu tempo na sua casa? Será que você traz para dentro da sua vida essa ideia de que missões não é o que o Fábio e a Joy fazem lá no Rio Grande do Sul? Isso também é. Mas tão missão quanto é o que eu faço com a minha vida diante do Evangelho como resposta a ele. E nisso, se somos todos sacerdotes, como foi falado, eu também sou missionário. Tudo isso por uma simples razão. Você é ou não é discípulo? É isso, gente. Aqui, ó, pode usar seu celular à vontade aí para clipar aí, se você se interessar. Sobre a história da igreja, eu fiz uma playlist. Eu sou o homem das playlists. Eu tenho playlist para quase tudo na minha vida. Quase tudo mesmo. E aqui, como eu fiz a minha, eu estou dividindo ela com vocês, como sugestão. Tá bom? Então pega aí o link. Pode pegar aí com o seu QR Code aí, você já vai direto à playlist que o tio Dani colocou lá, deixou no mel para você. Tá bom? Aí é só você se divertir lá. Tem muito mais do que eu falei. Isso aqui é uma generalização muito ampla, mas que dá para ter uma ideia e um gostinho. Espero que tenha apimentado sua relação aí com Deus e o seu domingo para você curtir. Posso sair da frente aqui? Posso só passar 2 slides aqui? Então, ó lá, ó. Falei isso daí, né? Ó, citei no comecinho. Olha lá, o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E ainda corre o risco de se achar que está inovando. Esse aí é meu. Tá bom? E é isso aí. Valeu. Obrigado.